O moçambicano Anésio Manhissa é um dos artistas lusófonos que vai estar presente no Salão Internacional Art Shopping em Paris a 22 e 23 de outubro. Connosco em estúdio está Anésio Manhissa. Antes de mais, muito obrigada por ter vindo até à RFI. Bom dia e obrigado por termos recebido e podermos conversar sobre a minha participação neste, que para mim é um grande evento. E o que é que representa para si estar nesta feira aqui em Paris? Bom, para mim primeiro significa um processo de internacionalização. Significa também que se calhar vou estar mais disposto ao olhar crítico de mais pessoas, mas também significa uma abertura para uma reflexão que eu tento levantar através das minhas fotografias. E como é que surgiu o convite para integrar esta exposição coletiva? Bom, quando eu faço a minha primeira exposição em Maputo, no Museus do Mar, ainda este ano, no Em dia, junho? sim, 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 que foi já para o Dia Internacional do Meio Ambiente, uma amiga moçambicana que tem promovido a arte, cultura e turismo em Moçambique, teria publicitado em suas redes e a organizadora deste evento aqui em Paris ficou curiosa e pediu saber mais e neste processo surgiu o convite. E escolheu 3 fotografias para a feira. Não sei se foi o Anésio que as escolheu, se foi a organização, mas antes de detalharmos concretamente estas imagens, elas fazem parte de uma série intitulada As Vidas dos Sacos Plásticos, sobre a qual já conversámos noutro programa, e que estiveram em exposição em junho no Museu Nacional do Mar em Maputo, no âmbito do Dia Internacional do Ambiente. De um modo geral, do que é que fala esta série? Bom, nesta série de fotografia, o que eu tento fazer é explorar as diferentes interações que os moçambicanos têm com o saco plástico, mas foco basicamente no espaço doméstico, que é um espaço que geralmente as campanhas de sensibilização ambiental não têm assim focado. Então, eu, ao concentrar em imagens do espaço doméstico, como usar o saco plástico para fazer o fogo que é usado para cozinhar, usar o saco plástico para cobrir o arroz, a maçaroca no momento da cozedura. Para mim, estes são alguns dos elementos que não são abordados pelos ambientalistas e que talvez em fotografia pudesse chamar assim mais atenção. Mas também tentei explorar aquilo que é a transformação da paisagem natural com o saco plástico, que é um momento de descarte, com isso o que acontece no meio ambiente, como é que isto vai alterando a paisagem e que implicações tem isto para a nossa saúde. Claro que a imagem não capta essas implicações, mas podem suscitar reflexões nesta direção. Precisamente, uma das fotografias onde se vêem os sacos de plástico, chama-se Sobrenatural. O que ela retrata? Bom, sobrenatural foi, na verdade, já uma fantasia. Mas aí surge o sobrenatural, na verdade, é um plástico que foi descartado num dos bairros em Maputo e por cima tem água da chuva. E nisto eu captei esta imagem, mas para além de. Nesta imagem não conseguimos ver o plástico descartado, mas conseguimos olhar o interior do plástico e ver um pouco da diversidade da natureza. Conseguimos ver através da textura do plástico e do reflexo, vemos lá as espécies de pessoas, animais. Então a ideia era mesmo para. ah, através do plástico ilustrar a natureza, mas mostrando neste meio paradoxo que estamos a ver a natureza através do plástico, mas é o plástico que pode prejudicar a Poluir própria. essa natureza. Outra das fotos que traz é Lico Roxo do Puto, que ilustra a reciclagem dos sacos plásticos de uma forma peculiar. Qual é essa forma? Bom, a licoroso do puto, na verdade, é uma prática bem dominante em Moçambique, em vários sítios. Tanto que tem aí vários nomes. Em alguma região chamam de licoroso do puto, do puto não, do puto eu que inclui, mas licoroso, outros usam matsakala, que é já mais para o centro, licoroso é mais para o norte. Em Nacala, e já no sul, usamos o nome do xingufo, que é, na verdade, uma bola
feita com base em plásticos reciclados. Há quem atualmente também tem feito com tecido, mas eu cresci vendo mais sendo feito com Com plástico plástico. reciclado. Então a ideia desta obra é mesmo para mostrar o processo de reciclagem e mostrar essa nossa relação com a prática de reciclagem, que é de alguma forma uma prática antiga e que em alguns grupos começa muito cedo, tanto que acabamos ilustrando com o pé de uma criança, para dar a entender esta conexão que vamos dando às crianças, esse ensinamento em torno da reciclagem. E depois a terceira foto que escolheu, que trouxe, chama-se Acácias Molhadas. O título, mais uma vez, remete para algo poético, mas também vemos o plástico, que não é assim tão poético. Bom, sim. Acácias por quê? Porque a Acácia, cidade de Maputo, é também chamada cidade das acácias, porque temos lá muitas acácias. E então, olhando para, na verdade, num dos bairros nobres, essa foto foi captada num dos bairros nobres de Maputo, que é Somachil, mas lá numa vala de drenagem tínhamos água, o reflexo das acácias e o plástico descartado, que era mesmo para dar a entender que é uma prática que em Maputo, em particular, é uma prática que não se circunscreve a espaços periféricos, mas em bairros nobres também temos esse descarte do plástico na via pública. Foi por isso. Então, a Cássia é só para mostrar que é Maputo, e tudo o resto já é mesmo por aí. Uhum. E como é que foi, portanto, o Anésio que escolheu as fotografias ou foi a organização? Bom, eu que escolhi, na verdade, a seleção destas fotografias foi em conversa com várias pessoas que viram a exposição e que de alguma forma ajudaram também a selecionar as fotos para a primeira exposição, no caso. A Sobrenatural, eu escolhi porque muitos franceses mostravam interesse nela, muitos gostavam, então cá entre nós eu disse, vou expor na França, talvez levar algo que agrade os franceses, por isso que levei Sobrenatural. E Licoroso do Puto, eu levei porque me mantém nesta ligação à preocupação ambiental. E com o pé negro de criança também mostra um pouco a questão da África, Moçambique. E a outra, a Acácias Molhada, também foi por representar Maputo e também ser algo que, ao ver, remete logo à questão do meio ambiente. E lá está, nestas três obras, como em toda a série que fez e que foi exposta em Maputo, acaba por estetizar, digamos assim, algo que não costuma ser bonito de se ver, muito menos no meio da natureza, que é o plástico. De facto, tem uma mensagem ambientalista que pretende transmitir com estas fotografias? Bom, o que eu tentei fazer, na verdade, as minhas primeiras imagens criavam repulsa. As pessoas não gostavam, criavam uma espécie de enjoo, porque às vezes eram da vala de drenagem mesmo, com muita sujidade, o plástico lá. E o que eu pensei, eu quando mostrava às pessoas, as pessoas logo não queriam ver ou mostravam faziam uma cara muito estranha. E eu disse, o meu interesse não é afastar as pessoas do trabalho, mas é aproximar as pessoas e fazer com que elas possam dialogar com estas obras de forma constante. Então, o que eu pensei é realmente estetizar, é trazer de forma com que alguém tenha coragem de pôr em sua cozinha, em sua sala e poder dialogar com a obra no dia a dia. Então, foi propositado. Aí eu entendo que nem todos, ao olharem as minhas obras, têm a sensibilidade de passarem para um outro nível de reflexão, saírem do óbvio. Tem várias pessoas, por exemplo, na imagem do saco plástico que é queimado para fazer o fogo, há muita gente que pensa que é uma forma de eliminar o plástico no planeta e não pensa que é uma forma que não pensa que estamos a espalhar as micropartículas e que vamos ter assim
vários problemas. Daí que eu tento sempre conciliar com as participações em programas como este e que tenho feito muito em Moçambique, que é para trazer a verdadeira narrativa, para trazer esta narrativa mais na direção ambiental e de consciencialização. Ou seja, à parte da exposição artística, digamos assim, tenta ao mesmo tempo fazer alguma pedagogia ecológica, digamos. Sim, eu tento fazer isso tanto na própria exposição como em programas de televisão, rádio, mas também tenho organizado alguns ateliês com crianças, tanto de zonas periféricas e da zona central de Maputo. No comunicado de imprensa que nos enviou, define-se como fotoetnógrafo e não simplesmente como artista fotógrafo. Porquê? Ah, eu quando comecei, tive muito problema em me identificar. Eu comecei ano passado e surgiu esta questão do identificar-me. Como vou me identificar? O que é que eu sou? Porque eu saí de uma formação em antropologia e recentemente comecei a fazer fotografia e muitas pessoas me identificavam como artista. E, num momento eu aceitei artista visual, é o que eu faço, mas chegou um momento em que este espaço para mim eu sentia que não era meu, porque eu não estudei arte, não tenho assim. Mas está exposto no Carrossel do Louvre. Sim, mas não estudei arte e eu não achava que era um espaço que realmente me cabia. Então, tendo eu a formação em antropologia e tendo eu pensado em conciliar a fotografia como um instrumento de etnografia, que é uma das principais técnicas da antropologia, aí eu tentei já na minha última exposição em Maputo, Purificações no Índico, fazer a etnofotografia. Na verdade, é fotoetnografia, que eu usei das fotografias que é para contar uma história. É o que eu quero passar a fazer de hoje em diante. E não só apresentar como um sentido artístico, mas trazer uma história, ter a história de um grupo particular e não ser algo bem largo. Então, estou a tentar buscar. Agora que estou na fotografia, estou a tentar buscar a fotografia para o meu mundo da antropologia e poder casar. É essa tentativa aqui. E também de um certo ativismo. Exatamente. E a fotografia, portanto, como disse, é uma prática recente, faz imagens com o telemóvel, ao contrário de todos os ditames dos mais puristas do mundo da fotografia de autor. Porque o telemóvel e a qualidade não fica aquém daquilo que se poderia esperar justamente da fotografia dita de autor? Agora surge esse debate, agora que vou expor aqui aqui na França a questão do telefone, já começo a ver tendo aqui algumas barreiras. Por exemplo, as imagens que eu tinha escolhido para expor aqui eram num tamanho maior. Mas agora entrando em críticas porque eu quis fazer tudo cá, que é vir imprimir cá, fazer todo o processo cá, até para eu ter este nível de qualidade e perceber como é que o mundo funciona, como um processo de escola. E nisso há tamanhos que eu já não posso fazer com a fotografia, tenho que reduzir o tamanho, já não posso fazer no mesmo tamanho que Ou seja, há limitações. Há limitações, mas ainda tenho limitação no produto final, mas tenho vantagem no acesso às pessoas. Então É aí mais fácil. Sim, então vem este debate. Se quero fotos maiores, tenho que usar uma máquina. Então, a partir de já, vou começar a misturar as técnicas. Vou usar o telemóvel, mas também vou passar a usar a câmera. E como é que está a prática da fotografia em Moçambique? É possível viver apenas da fotografia? Na verdade, eu não sei se é possível viver, mas nos últimos tempos tenho conversado com algumas pessoas sobre isso. Mário E Macilau é um dos nomes que... Mário Macilau, Mauro Pinto, são pessoas que na verdade eu ainda não sei, porque às vezes nós olhamos de forma externa e pensamos que a pessoa vive realmente de fotografia, enquanto tem, digamos, outras atividades. Então é algo que eu ainda tenho que investigar a fundo e ver se realmente é possível viver de fotografia. Mas pelo que saiba, tem fotógrafos que trabalham com embaixadas, têm contratos particulares com a embaixada e para além de exposição. E nisso conseguem, digamos, um salário fixo e conseguem de alguma forma viver. Mas o Anésio também trabalha como antropólogo, Sim. paralelamente. Eu trabalho como antropólogo, mas nestes últimos tempos, depois da exposição de maio até então, tenho focado em
me apresentar como fotógrafo e apresentar este trabalho como fotógrafo, até para que seja uma apresentação muito forte, contundente, para que o nome fique e que as pessoas realmente conheçam e que surjam, digamos, trabalhos neste mundo. O Anésio tirou o mestrado em Antropologia Social na Universidade de Paris 8, depois de se ter licenciado na Universidade Eduardo Mondlane em Maputo. Hoje também é investigador na Caleidoscópio. Se calhar umas palavras sobre o que é Caleidoscópio. Bom, Caleidoscópio é um instituto de pesquisa que tem essa missão de misturar a pesquisa e cultura. Na verdade, é um centro de pesquisa que também faz a mediação cultural e temos lá, para além de pesquisadores, também temos artistas e também temos essa ideia de apresentar resultados de uma pesquisa acadêmica de forma bem mais leve, tanto em práticas artísticas como de outras formas. Todo esse mundo artístico meu, de alguma forma, surgiu na Caleidoscópio, que foi quando frequentei uma rede de na altura eu era pesquisador só, fiz parte de uma rede chamada Slow Art Network, onde trabalhei tanto com pesquisadores como artistas da África do Sul, Zimbábue e Moçambique. E as próximas exposições depois de Paris, o que temos? Bom, essa é uma boa pergunta. Bom, depois de Paris, ainda tenho mais uma em Maputo para novembro e estou a pensar também em levar a exposição Purificações no Índico para o bairro da Mafalala, ainda em Maputo. E o que vem depois, não sei, espero que a minha participação nesta feira me traga mais alguma coisa. Abra novas janelas. Muito obrigada, Anésio Manhissa, portanto, um dos artistas lusófonos que vai estar presente no Salão Internacional Art Shopping em Paris, a 22 e 23 de outubro. E boa sorte. Muito obrigado mais uma vez e sorte recebida.